Olha, sem dúvida nenhuma, esse assunto ele é muito polêmico. Quando se fala em aumento realmente de impostos, a população já fica indignada. Nós estamos recebendo nesta tarde o secretário da Receita do município de Várzea Grande, Luiz Fernando Botelho. Secretário, obrigado, prazer em conhecê-lo. Prazer é nosso, prazer é nosso. É sem dúvida nenhuma um ato de coragem de sua parte. É um ato de sobrevivência da cidade. Falar a respeito de IPTU, é um ato de sobrevivência. Sobrevivência da cidade. Eu gostaria que o senhor Não é de coragem. Não é de coragem, é de sobrevivência. Sobrevivência. Olha, essa questão do aumento de IPTU tem sido um dos assuntos que tomam conta hoje de Várzea Grande. O porquê dessa medida que para alguns é drástica, para outros é agressiva e corajosa da prefeitura nesse momento? Pagar tributo já não é agradável para ninguém, né? Pagar tributo não é agradável. Ainda com aumento realmente fica mais desagradável ainda. Mas não existiu aumento nenhum. Existiu uma correção na avaliação dos imóveis dentro do município. É inadmissível uma cidade como Várzea Grande, a sexta cidade do Centro-Oeste, ter um lançamento de IPTU com padrões de cidade de 50, 20 mil habitantes. Então, nós temos uma correção baseada em critérios técnicos, muito bem embasados, com participação de entes da comunidade, com a Câmara, com conselhos, tá? Nós não estamos tendo pouquíssimos questionamentos com relação ao valor, porque os valores, por mais que nós corrigimos eles ainda estão bem aquém do valor de mercado. Esse é um ponto. Não existe isso, nós estamos tranquilos, foi um trabalho sério, técnico. Comparado com Cuiabá, por exemplo? Ou comparado, por exemplo, com Rondonópolis, que tem uma população ali... Eu nem vou usar um critério Rondonópolis ou Cuiabá, porque são padrões de renda maior que o nosso. Infelizmente, Várzea Grande, nesses últimos 10 anos, 15 anos, empobreceu muito. Né? Era a segunda maior receita, hoje é a terceira. Hoje nós somos a terceira, mas a nível de distribuição de renda ainda comparado com Cuiabá e Rondonópolis, ainda está bem aquém do padrão que o prefeito atual pretende implantar na cidade. O que acontece? Hoje, nós somos o sexto município, maior município do Centro-Oeste. Se nós pegarmos hoje a divisão de IPTU por habitante, hoje nós temos R$ 27,00 de arrecadação por habitante, enquanto Cuiabá tem 140, 150 por habitante. Você vê a disparidade que é a nossa arrecadação. Então nunca foi tratada com responsabilidade, o prefeito não está levantando polêmica nem dificultando a vida do contribuinte. Ele está fazendo justiça, é a obrigação dele fazer, senão ele também é responsabilizado por não buscar arrecadar seus tributos. E ele está fazendo com responsabilidade. Agora, inclusive, eu vou passar um número aqui para o senhor muito interessante. De todo esse valor que nós lançamos de IPTU na cidade de Várzea Grande, 20% de todo o imóvel, 20% lançado, só deve R$ 100 ao município. 20% de todo o valor do tributo, ou seja, 20% de cada morador do município, o imposto foi lançado a R$ 100 o IPTU. Isso não é valor significativo. R$ 100 de IPTU para o município. 75% de todo imposto lançado tem um valor máximo de R$ 300. Ou seja, de cada 10 moradores, de cada 10... Dois paga o valor... Máximo de R$ 100. De cada 10, 2 paga máximo de R$ 100 por ano. E o restante, 70% que o senhor disse... Não passa de R$ 800. Não passa de R$ 800. Não passa de R$ 800. Então o valor hoje do IPTU no município... Quanto se arrecadou ano passado, por exemplo, com o IPTU? Ano passado, para você ter uma ideia, nós arrecadamos somente 20% de tudo que foi lançado. Trocando em miúdos isso daí, em valores, para que a gente possa entender... Nós lançamos em torno de 25 milhões, arrecadamos somente 8. Certo. Tá? Isso com os descontos todos, tá? Esse ano nós pretendemos chegar pelo menos aos 35% do lançado. E isso, paulatinamente,
melhorando a receita, a cidade, o cidadão que reclamou aí, que reclama, que não vê serviço, é difícil você ver serviço onde somente 18% da população paga. Como que nós vamos fazer uma melhoria de qualidade de vida para o cidadão se só 18% paga? Aquele que paga vai reclamar lá na ponta. Olha, eu pago, sim. Então o que a prefeitura está buscando fazer é justiça fiscal. Nós temos um prazo para conciliação, estamos dando oportunidade para que vocês regularizem o IPTU atrasado, com desconto, com campanhas, melhorando. Estamos dando desconto para o bom contribuinte a mais, para aquele que não possui débito. Nós estamos dando um desconto motivador a ele, para que ele continue pagando. E estamos reduzindo o desconto de quem não paga. E esses que não pagam, nós vamos tomar, já estamos tomando medidas que para muitos é considerada medidas duras. Mas não é, é medida de justiça para aquele que paga e medida de justiça para a cidade. Que já... Secretário, permita-me interromper. Que critério foi usado para os aumentos? Porque nós temos aí reclamações de aumentos de 100%, de 200%. Nós temos casos, por exemplo, de aumento de 1000%. Quais os critérios adotados? Porque quando o senhor fala que ano passado arrecadou 8 milhões e que agora a estimativa, o planejamento é que alcance 30 milhões, então nós estamos realmente falando aí de um aumento, percentualmente falando, muito grande. Quais os critérios? Isso talvez é que não esteja claro para a população. Baseado em que esses aumentos para chegar nos valores que chegou? Tá. Primeiramente, esses aumentos são feitos diante de um planejamento que nós estamos melhorando a nossa base cadastral, ampliando o número de contribuintes que estão recebendo o carnê, que receberam o carnê de IPTU na residência, fazendo um trabalho de melhoria do atendimento ao cidadão. Com relação aos critérios, foram principalmente naqueles bairros que receberam nos últimos 8, 9 anos os benefícios e que tiveram uma avaliação venal do imóvel, ou seja, fizemos uma pesquisa de mercado. O imóvel, no próprio IPTU das transações imobiliárias que nós temos recebido, das construções de vários imobiliários que têm passado pelo município, nós temos observado lá naquele documento do próprio ITBI, que o imóvel hoje é transacionado, exemplo do imóvel de um bairro que hoje teve de repente um aumento de 1000%, transacionado o imóvel a R$180 um metro quadrado, na nossa base cadastral tributária está a R$5, R$10 um metro quadrado, até menos. Então nós fizemos um cadastro, uma análise, mas esses casos de 1000% são raros. A média geral desse aumento foi 20% em 10 anos. Se nós ratearmos isso em 10 anos, não dá 3, 4% ao ano. Mas secretário, desculpa-me, mas grande problema não é isso que nós estamos vendo. Não foi um aumento de 20%, porque a população não estaria queixando de um aumento de 20% do IPTU. Os aumentos foram muito maiores. Teve aumentos muito maiores, mas grande parte, como eu disse, 70% de todo o IPTU lançado não chegou a R$300. O IPTU. Então, o que acontece? Nós tivemos uma somatória de problemas, de ações que culminou nesse... Reduzimos o desconto, que historicamente era 30%. 30%. Você lançava o IPTU, mesmo devendo, se já recebia um desconto de 30%. Nós reduzimos esse desconto para 10%. Então, isso ocasionou um impacto maior no valor. Uma outra observação que a população faz, e um dos motivos que alegam não pagar o IPTU, e aí, obviamente, a gente não vai questionar aí se está certo ou se está errado, é com relação aos serviços que muitas vezes não tem na comunidade. O município de Várzea Grande, o senhor há de convir comigo, tem sofrido demais ao longo desses anos. O município está praticamente sem trabalhos essenciais na área da infraestrutura, né, na área da saúde, na área, enfim, que envolve diretamente a comunidade. Os bairros de Várzea Grande hoje estão, muitos deles, precários. Problemas sem asfalto, problemas de iluminação, problemas disso, daquilo, enfim. Como justificar um aumento? Como impor isto para a população?
principalmente para aquela mais carente que está num bairro de periférico, e não prestar esses serviços para ela como elas esperam? Há de convir comigo que essa população carente dos bairros periféricos não teve aumento de IPTU. Tá? Esse é um ponto a se considerar. Outro ponto a se considerar que o Dr. Wallace tem vindo agora fazer algum esclarecimento com relação a isso. Só no ano passado, a Prefeitura pegou 100 milhões de reais para pagar a dívida, para poder abrir as portas da Prefeitura e começar a funcionar. 100 milhões de reais hoje, a Prefeitura, o prefeito recapearia e asfaltaria praticamente toda a cidade. É um trabalho. Então, algumas coisas, algumas situações, a população tem que pesar, analisar, até ter um pouco de paciência, porque as coisas estão caminhando num sentido positivo. Porque nós temos visto recapeamento de rua, tá? A reconstrução, iluminação pública em avenidas que não possuem iluminação pública, reforma de escola, reformas de creche. Muitas ações têm sido feitas. Tá? Nós não podemos também considerar que nós, em um ano e 4 meses, aí, teria condições de alcançar as necessidades do município carente e podemos dizer até certo ponto, com dificuldades financeiras terríveis. Tá? Então não tem como, a cidade hoje é um grande condomínio. Se o morador daquele condomínio não paga a sua taxa condominial, aquele condomínio tende a se desvalorizar. E o que aconteceu na Vargem Grande nesses últimos anos foi isso. Não se pagou a taxa condominial, que é o IPTU, o prefeito não trabalhou nesse sentido e não tem condições do prefeito, da atual gestão do prefeito Wallace, resolver tudo. Mas se você andar pelas principais avenidas da cidade, já pode sentir uma cidade mais limpa, uma cidade mais iluminada, umas ruas menos esburacadas. E a proposta do prefeito, até meados, final de agosto, ele está entrando em bairros periféricos para resolver pelo menos essa questão dos buracos e da iluminação pública. O projeto do prefeito, ele tem trabalhado diuturnamente para atender melhor a população. E o dinheiro da população, o IPTU que ele for pagar, que ele estiver pagando, vai ser usado com critério, com responsabilidade. Isso o cidadão pode ter certeza disso. Com relação a negativar o nome de contribuintes que não pagarem o IPTU, onde entra aí, secretário, a legalidade e onde entra aí a moralidade? Tá. Hoje nós sabemos que qualquer compra que nós venhamos a fazer e não cumprimos com aquele acordo, temos o nosso nome, as nossas restrições comerciais impostas. Nós não vamos chegar sem critério, negativar nome de ninguém no Serasa. Nós temos critérios. Primeiro critério, inscrição em dívida ativa de todos os devedores, que há mais de 6 anos não era feito. Nós temos apontamentos do Tribunal de Contas nos questionando por que antes não se fazia inscrição em dívida ativa. Não se cobrava, não se executava. Hoje nós temos um cronograma de trabalho, estamos já fazendo 2009, 10, até o final do ano 11, para o ano que vem, 2014, escrevendo todos os devedores em dívida ativa. Tá? Aqueles que possuem débito acima de R$3.000 já estão sendo executados e protestados em cartório do município. Certo? Correto? Então são ações que nós estamos criando critérios de cobrança para que seja feita a justiça fiscal. Numa situação em que o contribuinte parcela, reconhece a dívida e não paga, tira suas certidões e não paga, esses casos específicos nós estamos negativando o nome porque ele reconheceu a dívida, parcelou e não pagou. E em caso critério legal, critério tributário. A questão da negativação de nome pela modalidade Serasa, ela tem os questionamentos jurídicos e legais. Mas nós temos que tomar cuidado somente com relação aos danos morais. Não podemos executar uma pessoa que não possui débito. Isso foi aprovado tranquilamente pela Câmara Municipal, secretário?
Esse assunto foi levado, não competia, de repente, ser discutido isso também na Câmara Municipal? Não, a lei tributária do município nosso Código Tributário já prevê isso. Sim. Isso não há necessidade de todas as ações com relação à área tributária precisar levar à Câmara, certo? E são situações que, como eu estou dizendo, não é... É porque a Câmara Municipal, secretário, ela representa a população de Várzea Grande. E tudo, claro. Tudo que envolve a população de Várzea Grande, parece-me, num caso, por exemplo, como o IPTU, tem que ser discutido isso com a Câmara Municipal. E foi discutido. Né? IPTU foi. E é óbvio, porque a população, de certa forma, ela fica obrigada a cumprir os seus deveres. Mas o município, por outro lado, não cumpre os deveres para com a população. Porque nós temos casos, por exemplo, de bairros, como o próprio Jardim Paula I, como a própria região do Cristo Rei, como a situação da região do Construmate, como a região da Alameda, que nós mostramos aí. São famílias contribuintes que pagam o seu IPTU, mas que não têm uma rua com boa qualidade, não tem uma rua iluminada, não tem uma galeria de água pluvial, não tem rede de esgoto, mas estão pagando IPTU. Ou seja, paga por um serviço que não tem. Quem que a população pode procurar, de repente, para poder cobrar da prefeitura isso aí? Olha, pode a população ajuizar a prefeitura também? Claro, claro. Procurar o Ministério Público se estiver tendo esse prejuízo. E com certeza pode procurar sem problema nenhum. O que nós temos que ficar atento à situação é como você quer que o município, que o prefeito age 100% numa cidade que recebe só 18% do que se lança. É que nem um pai de família que trabalha com um salário de R$1.000 e chega ao final do mês e recebe R$180. Como que esse pai de família vai sustentar a família se ele não recebe? A mesmo caso eu trago hoje um exemplo, claro, para o serviço público. Ora, como que eu estou no bairro da Manga, eu sou um contribuinte, pago o meu imposto, e 70% não paga, o que o prefeito vai chegar com 18% do serviço? Esse 18% do serviço que o prefeito vai chegar, a prefeitura vai chegar no bairro, vai atender a população? Não vai atender, nós temos que ser claros e verdadeiros, porque senão nós vamos ficar nos enganando. O que nós estamos tentando fazer? Melhorando o atendimento ao cidadão, melhorando paulatinamente, nós vamos melhorando a receita, a prefeitura está agindo, melhorando iluminação, qualidade de rua, serviço de saúde, segurança pública e, paulatinamente, nós vamos chegando a um bem-estar social dentro do nosso município, que é muito fácil criticar Várzea Grande. Mas visite Várzea Grande, Várzea Grande está melhorando. E a população tem que confiar, porque aquilo é a sua cidade, você pagando o seu IPTU. Eu peço só um minuto, que nós estamos dando mais uma oportunidade com desconto de 20% até o dia 30 de julho. Sim. Você tem mais uma oportunidade para participar. Praticamente 30 dias aí. Mais 30 dias para participar do desenvolvimento da sua cidade. Várzea Grande está melhorando, vai melhorar e tem projetos excepcionais chegando na cidade. Conversamos nesta tarde com o secretário da Receita do município de Várzea Grande, Luiz Fernando Botelho. Secretário, muito obrigado aí pela sua presença. Nós estamos abertos a qualquer... Muito agradecido aqui pelos seus esclarecimentos. Eu não tenho dúvida de que, obviamente, há necessidade, em alguns casos, realmente, dado ao valor venal de alguns imóveis, de ter um reajuste. Eu não tenho dúvida. Mas eu penso que, se discutido com a população isso... antes de uma ação, seria talvez o mais prudente neste caso. E quem tiver o imposto que não aceita o lançamento, pode procurar a prefeitura, que nós estamos abertos também a analisar caso a caso, para que o cidadão também não tenha prejuízo. Grande abraço ao senhor, muito obrigado.